Continuamos estudando a respeito do batismo. Certo? Não, Pérez Brito. Ok. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 28, do versículo 18 até o versículo 20. Um pequeno texto vai servir de base para o nosso estudo, vai servir para introduzir o tema. Mateus 28, do 18 até o 20, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o batismo. Começou na semana passada. Nós já vimos que o batismo é um dos 2 sacramentos instituídos por Cristo para serem praticados pela sua igreja. Vimos que essa palavra sacramento foi utilizada pela primeira vez por Tertuliano para descrever essas 2 cerimônias, esses 2 rituais que foram instituídos por Cristo para a sua igreja. O objetivo do batismo é simbolizar a nossa união com Cristo. Mas quando nós utilizamos essa palavra simbolizar, nós acabamos não apreendendo completamente o seu sentido. O que é um símbolo? Para que serve um símbolo? Já que hoje em dia as pessoas usam símbolos para tudo. Uma marca tem o seu símbolo, uma marca de algum produto que a gente compra, um time de futebol tem o seu símbolo. Então, quando nós dizemos que o batismo serve para simbolizar a nossa união com Cristo, nós acabamos não aprendendo bem o que significa isso, simbolizar. Então, eu prefiro dizer que o batismo serve para nos ensinar sobre a nossa união com Cristo. Essa é a sua função na vida cristã, nos ensinar a respeito dessa união. Assim como uma cerimônia de casamento serve para marcar a união entre 2 pessoas, e serve para ensinar essas 2 pessoas que elas estão unidas em matrimônio. O batismo ele tem uma função bem parecida, ele simboliza a nossa união com Cristo. Né? Essa é a sua função na vida cristã, ele vai nos ensinar a respeito dessa união com Cristo. Ele é uma ordenança e é um meio de graça. É uma ordenança porque foi ordenado por Cristo. Né? O batismo não é, não é um ato qualquer, que nós praticamos de qualquer maneira, que nós praticamos por diversão, ou por estar sem nada para fazer, nada disso, mas ele foi uma ordem, ele foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E embora nós tenhamos visto que não é o batismo que apaga os nossos pecados, não é a cerimônia em si que vai apagar os nossos pecados, mas ele tem uma importância muito grande na vida cristã, justamente ao nos ensinar sobre essa purificação de pecados, sobre a purificação dos nossos pecados, sobre a nossa união com Cristo, que é o que possibilita a purificação dos nossos pecados. Então, a sua função ela é sempre didática, é essencialmente didática. É nos ensinar, nos fazer compreender a respeito dessa realidade da nossa união com Cristo. E ele é um meio de graça, justamente porque, tendo essa função na vida cristã, ele vai nos ensinar, ele vai alimentar e fortalecer a nossa fé. Porque a fé nada mais é do que o conhecimento de Cristo, o conhecimento verdadeiro de Cristo. Né? E a crença verdadeira nesse conhecimento. Na verdade, de que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, de que é por meio dele que os nossos pecados são perdoados, é por meio dele que nós somos aceitos por Deus, que nós nos tornamos filhos de Deus, é por meio dele que nós passamos a ter a vida eterna, a compreensão de que ele é o Senhor da nossa vida, de que ele é o Senhor, na verdade, de toda a criação. É isso que é a fé. O entendimento
e a crença nessas realidades a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o batismo, ele alimenta esse entendimento, ele alimenta essa compreensão de que somos salvos por meio de Cristo, por meio do que ele fez, por meio da nossa união com ele. O batismo ele vai ter essa função em nossa vida, nos ensinar que estamos unidos a Cristo e por isso estamos salvos, estamos mortos com ele para o mundo, morremos juntamente com ele quando ele morreu na cruz e ressuscitamos juntamente com ele para vivermos para Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a fórmula e a forma do batismo. Vamos continuar aprendendo a respeito desse sacramento. Deixa eu abrir aqui o chat para ver alguma pergunta que os irmãos venham a colocar. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre essas características do batismo, sobre a fórmula do batismo e sobre a forma do batismo. Primeiro, a fórmula do batismo, o texto que nós lemos. O Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus discípulos batizassem aqueles que crescem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao batizar, quando o ministro ele batiza o discípulo, utilizando essa fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está simbolizando que ele está realizando aquela cerimônia, ou seja, ele está ministrando o batismo, não por meio de sua própria vontade ou autoridade, mas a autoridade de Cristo, que foi quem ordenou que a sua igreja fizesse isso. Então, a fórmula do batismo, em primeiro lugar, ela representa que esta cerimônia, ela representa que este ritual está sendo ministrado por ordem de Cristo e debaixo da autoridade dele, em obediência à sua ordem. A fórmula do batismo também representa, para aquele que está sendo batizado, para o batizando, representa que ele aceita sobre si a autoridade do Deus Trino, a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está reconhecendo a autoridade do Deus Trino sobre si mesmo. Isso nos faz lembrar do porquê Tertuliano veio a chamar tanto o batismo como a ceia de sacramentos, lembrando do significado da palavra sacramento, o juramento que o soldado romano fazia ao seu oficial, um juramento de obediência, de submissão. E a fórmula do batismo, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela representa essa submissão à autoridade do Deus Trino. Significa que estamos reconhecendo o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo como o Senhor das nossas vidas. Isso é muito importante. Em relação à fórmula do batismo, não há muitas dúvidas, não há muitos questionamentos, a não ser o problema do modalismo. Modalismo ou sabelianismo foi uma seita, uma heresia surgida nos primeiros séculos da igreja, defendida principalmente por um bispo chamado Sabélio. Essa heresia ela vai surgir por influência do gnosticismo, e o gnosticismo é uma heresia que surgiu no seio da igreja por influência da filosofia pagã, em particular da filosofia grega. E aqueles que seguiam a heresia do gnosticismo, eles tinham uma dificuldade muito grande em reconhecer a divindade ou a humanidade de Cristo. O gnosticismo ele sempre pendia para um desses dois extremos. Ou ele negava a divindade de Cristo, negavam que Cristo fosse Deus, e acreditavam que Cristo era apenas um homem, ou eles negavam a humanidade de Cristo, e acreditavam que Cristo era apenas Deus, com uma aparência humana, mas não que Deus houvesse assumido a natureza humana.
o gnosticismo ele tinha essa dificuldade para compreender que Cristo era ao mesmo tempo Deus, para compreender não, para reconhecer que Cristo é ao mesmo tempo Deus e homem. E por causa da influência do gnosticismo, uma das heresias que acabaram surgindo nos primeiros séculos da igreja foi o sabelianismo, ou modalismo. E o que é essa doutrina, o que essa heresia defendia? Ela defendia que Deus não é o Deus trino, né? Deus não é constituído por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O modalismo defendia que Deus era apenas uma pessoa e essa única pessoa se manifestava de três formas diferentes. Então, o que acontecia? O Pai havia assumido a forma do Filho e havia se manifestado ao mundo, e depois ele assume a forma do Espírito Santo e vem habitar nos crentes, vem habitar na vida do povo de Deus. O modalismo ensinava basicamente isso, né? Então, módulos, né? Um Deus que era uma única pessoa e se manifestava de três formas diferentes, né? Em apoio a essa heresia, a negação da Trindade, a ideia de que Deus era uma única pessoa, os modalistas desenvolveram uma outra compreensão. A compreensão de que Deus tinha apenas um nome, Jesus. Jesus era o único nome de Deus, né? Porque não haviam três pessoas, né? O Pai se transformava no Filho, se transformava no Espírito Santo, enfim, apenas uma pessoa, e por isso eles desenvolveram a ideia de que Deus possuía apenas um nome, e o nome de Deus era apenas Jesus. Em apoio a essa ideia, eles passaram a ter uma outra ideia em relação ao batismo, a ideia de que o batismo deveria ser realizado apenas no nome de Jesus. Então, é por isso que nós entramos nessa questão do modalismo. O modalismo é uma heresia que nega a trindade, mas em certo ponto essa heresia ela vai tocar na questão do batismo, porque ela vai negar o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o próprio Cristo ordenou em Mateus 28. E eles vão dizer que o cristão ele deve ser batizado apenas no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o único nome de Deus. É isso que eles vão defender, certo? Por que eu estou tratando dessa questão? Porque existem até hoje seitas modalistas, né? Inclusive, elas costumam chamar a si mesmas de unicistas. Aqui mesmo na nossa cidade tem, aqui no estado da Paraíba, no Brasil, tem algumas igrejas, vamos usar a palavra igreja num sentido bem generalizado, que são igrejas modalistas, seguem essa heresia e defendem que a fórmula correta do batismo seria o batismo apenas no nome de Jesus. Inclusive, eles vão usar alguns textos bíblicos para apoiar isso, que é Atos 2:28, Atos 8:16, Atos 10:48. São passagens em que Lucas vai descrever pessoas sendo batizadas e aí ele vai dizer assim, e essas pessoas foram batizadas em nome de Jesus. E imediatamente ele foi batizado em nome de Jesus. E aí os modalistas eles vão dizer, os sabelianistas vão dizer que, tá vendo? Lucas está mostrando que os apóstolos batizavam apenas em nome de Jesus. Eles não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas era apenas o nome de Jesus. Na verdade, não é isso. O que acontece no livro de Atos dos Apóstolos é que Lucas ele está simplesmente narrando. Ele está contando os acontecimentos. Ele não está ensinando como as pessoas seriam batizadas. Ele não está tratando da doutrina do batismo, de como essa cerimônia deveria ser realizada. O único lugar onde nós temos a descrição de como o batismo deveria ser feito é quando Cristo ordena os seus discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma prova de que é isso que acontece diz respeito à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nos 4 evangelhos,
né, não vai ser narrado Jesus dizendo, olha, façam isso em memória de mim. Na verdade, Lucas é o único evangelista que acaba escrevendo, né, Jesus dizendo, fazer isso em memória de mim, e Jesus, na verdade, ele escreve isso apenas depois que Jesus partiu o pão. Ele cita essas palavras de Jesus apenas depois do partir do pão, não depois de Jesus distribuir o vinho entre os seus discípulos. Qual é o único lugar no Novo Testamento onde vai ser dito de forma assim categórica que Jesus ordenou que os discípulos partissem o pão e tomassem o vinho em memória dele? É Paulo que vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11. É o único lugar onde vai ser dito de forma clara. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, entregou aos seus discípulos e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, entregou aos seus discípulos e disse, bebei dele todos, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, Paulo é o único que vai descrever de forma completa a cerimônia da ceia. Os evangelistas não descrevem de forma completa todas as palavras de Cristo. Por quê? Porque eles estavam descrevendo fatos, né? Cada um estava descrevendo com um objetivo e se focou em determinadas características, se focou em determinadas características dos acontecimentos. Nenhum dos 4 evangelistas vai fazer uma descrição minuciosa e completa. Eles vão descrever o ato em si. E Paulo é quem vai fazer a descrição minuciosa. Acontece a mesma coisa em relação à fórmula do batismo. Quando Lucas descreve os apóstolos batizando lá em Atos, inclusive em algumas passagens ele vai dizer, e foram batizados. Ele não vai dizer, e foram batizados em nome de Jesus, não vai dizer, não vai colocar nenhum complemento. Uma hora ele vai dizer, e foram batizados em nome do Senhor Jesus, e foi batizado em nome de Cristo. Outra hora ele vai dizer, e foram batizados todos os que creram, porque ele está apenas narrando os fatos. O único lugar onde Cristo vai ensinar categoricamente, né, que as pessoas deveriam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é em Mateus 28, quando ele está exatamente ensinando os seus discípulos que eles deveriam batizar aqueles que crescem. Quando ele institui o batismo como uma ordenança. Então, essa é a fórmula do batismo instituída por Cristo. Lembrando que os sabelianistas só defendem que o batismo deve ser apenas em nome de Jesus, não por causa de alguma questão textual, mas eles defendem isso para apoiar uma heresia de cunho muito mais grave que a negação da Trindade. A negação de que Deus seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sobre a Trindade, evidentemente, o Novo Testamento não deixa dúvida sobre a existência do Deus Trino. Mateus 3, 16 e 17, o batismo do Senhor Jesus Cristo, nós temos as 3 pessoas da Trindade se manifestando de forma diferente. O Filho está sendo batizado na água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, o Pai fala do céu e diz, esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Mas um dos textos que eu acho mais interessantes a respeito do fato de que Cristo e o Pai não são a mesma pessoa. São 2 pessoas diferentes. O mesmo Deus, mas 2 pessoas diferentes. João 11, a partir do versículo 41, a ressurreição de Lázaro. Diz, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. É muito estranho você pensar, você ler essa passagem pensando como um sabelianista, que o Pai, na verdade, é o próprio Filho, que o Filho é o Espírito Santo, que eles são a mesma pessoa. Nesse caso, Jesus aqui estaria apenas encenando, né? Falando com o Pai, quando, na verdade, ele mesmo era o Pai. Ele estaria apenas fazendo uma encenação, fingindo. Do ponto de vista dos sabelianistas, seria isso que estaria acontecendo aqui. Outra passagem em que Jesus
se refere a ele, ao Pai e ao Espírito Santo como três pessoas diferentes, João 16, aliás, toda essa passagem em que o Senhor Jesus Cristo está instruindo seus discípulos durante a ceia, ele vai se referir ao Pai e ao Espírito Santo diversas vezes como três pessoas distintas. Ele diz assim em João 16, 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Interessante que Jesus fala sobre o Espírito Santo, ouvindo da parte do Pai, do Filho, e falando por conta própria. E ele diz que o Espírito Santo é outra pessoa que virá depois que ele for. Ele não disse que é ele mesmo que virá em outra forma, mas é outra pessoa que virá. Ele diz no versículo 14, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Ora, se o Espírito Santo fosse o próprio Cristo, ele não receberia o que é de Cristo. Isso já seria dele. É muito estranha a ideia. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. E aí uma referência ele ao Pai como pessoas distintas. O que o Pai tem é meu, mas ele se refere ao Pai como uma pessoa e a ele como outra pessoa. E várias outras passagens como estas. Então, há algo curioso sobre essa questão. Geralmente, quando alguma pessoa que defende a heresia sabelenista chega para um cristão desavisado e começa a falar sobre essa questão, sobre essa doutrina que eles defendem, de que o batismo deveria ser apenas em nome de Jesus, e eles falam apenas sobre isso, eles não falam que, na verdade, eles defendem essa doutrina para apoiar uma outra heresia mais grave, que é a negação da Trindade. Muitas vezes o cristão fica confuso, e pensa, é mesmo? Lá em Atos, Lucas diz assim, foi só em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que não é assim mesmo? Isso até serve de lição para nós, para que aprendamos que muitas vezes uma doutrina aparentemente inofensiva é usada para esconder uma heresia ou para apoiar uma heresia muito maior e muito mais grave. Então, não é uma questão de batizar em nome de Jesus que eles defendem. É uma questão de negar a Trindade, negar a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, então, a fórmula do batismo foi a que Cristo instituiu em Mateus 28. Pregar o evangelho a toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi aqui que Cristo instituiu o batismo, ordenou que os seus discípulos batizassem todos aqueles que crescem. O batismo é instituído aqui, nesse momento, quando Cristo fala com seus discípulos em Mateus 28. E foi aqui também que ele instituiu a fórmula do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Essa é a fórmula instituída pelo próprio Cristo. E é assim que nós batizamos, é com essa fórmula que nós batizamos as pessoas. Ela representa o reconhecimento da autoridade do Deus Trino, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre nossas vidas. E o reconhecimento, claro, da nossa união com Cristo, que é o que o batismo vai simbolizar. Vamos passar uma outra questão, muito mais complicada, que é a questão da forma do batismo. Por que essa questão é mais complicada? A gente vai ver daqui a pouco. Mas qual é a forma correta do batismo? Imersão, aspersão ou ablução? Imersão é quando a pessoa é batizada por mergulho, mergulhando na água. Aspersão é a forma como nós batizamos, jogando apenas um pouco de água sobre a cabeça do catecúmeno, do batizando. E a ablução é a forma como o catolicismo romano usa,
derramando uma boa quantidade de água sobre a cabeça, né, das crianças. Geralmente no catolicismo romano todos são batizados ainda crianças, né? Por que que essa questão é mais complicada, será mais complicada e tomará a maior parte do nosso tempo, infelizmente. Digo infelizmente, porque o mais importante em relação ao batismo não é a forma, mas o seu significado. Infelizmente, gastaremos um bom tempo falando sobre a forma do batismo, né? Sobre o jeito, né, de se ministrar o batismo. Será por imersão? Será por aspersão? Ou será por ablução? Em relação à ablução, nós não vamos entrar no assunto. A forma praticada pelo catolicismo romano, não há muita confusão na cabeça dos crentes eu vou até dizer, em rejeitar essa forma, embora não haja nada de errado com a forma em si. Não há absolutamente nada de errado. Mas o que existe, e é por isso que essa é uma questão mais complicada, o que existe é uma ideia que é crida pela maior parte dos evangélicos brasileiros de que o batismo deve ser unicamente por imersão. E o único batismo válido e verdadeiro é aquele batismo onde a pessoa é mergulhada na água. Algumas igrejas, elas têm tanques onde as pessoas são batizadas, são mergulhadas na água. Outras igrejas brasileiras vão mais além e defendem que, não, o batismo tem que ser por imersão e tem que ser num curso de água natural. Então, não pode ser num tanque, tem que ser num açude ou num... Aliás, geralmente essas igrejas levam para batizar em açudes, né? Ninguém ensinou para eles que um açude não é um depósito de água natural. É tão artificial quanto um tanque. Foi constituído pelo ser humano, né? E outras igrejas vão ainda mais longe e dizem que não. O batismo tem que ser realizado por imersão e tem que ser em água corrente. Tem que ser num rio de água corrente, num riacho, senão não é válido. Então, eles defendem essa ideia de que a única forma correta, aceitável, verdadeira do batismo é o batismo por mergulho. É o batismo onde a pessoa é completamente mergulhada dentro d'água, sim? Alguns dias atrás eu vi um vídeo da Assembleia de Deus de Guamaré, no Rio Grande, que batizaram no mar lá. Uhum. No mar também, né? Certo. O mar é natural, esse aí atende a todos os requisitos. Onde não tem mar, fica complicado. Onde não tem rio, onde não tem riacho também. Aqui eu já levantei a primeira questão, né, o primeiro problema dessa interpretação. Mas vamos à pergunta, por quê? Por que a maioria dos evangélicos brasileiros creem que o batismo tem que ser por imersão, é a única forma correta, e se não for por imersão, está errado? Vejam que é importante a gente compreender essa questão, porque se a maioria dos evangélicos brasileiros pensam assim, e nós somos membros de uma igreja que batiza por aspersão, nós com certeza vamos encontrar muitos outros evangélicos que vão dizer, olha, o seu batismo está errado, não valeu não. Se você não foi mergulhado dentro d'água, você tem que se batizar de novo. Por isso que nós temos que entender essa questão. Não é nem porque a forma seja tão importante assim. Na verdade, essas pessoas, elas cometem o erro de se importar demais com a forma do batismo e não com seu significado. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Primeiro, vamos entender por quê. Por que a maioria das igrejas brasileiras crê que o batismo tem que ser apenas por imersão? Porque a maioria das igrejas brasileiras, de um modo ou de outro, seguem a tradição batista. Né? Esse negócio de defender que o batismo tem que ser apenas por imersão, por mergulho, ele vem da tradição batista. Então, é fácil você entender isso. A maioria das igrejas evangélicas brasileiras são neopentecostais ou pentecostais. Né? As igrejas neopentecostais vieram das pentecostais. A maioria das pentecostais veio da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está batista.
né? Então, a tradição batista, ela se ramifica por essas outras igrejas. Muitas dessas igrejas nem sabem de onde vem essa crença deles de que o batismo tem que ser só por imersão. Eles sequer sabem que vem lá da raiz batista, lá da tradição batista, lá do comecinho. Mas é porque elas seguem o ponto de vista das igrejas batistas. As igrejas batistas, tirando alguns outros casos particulares, né? Presbítero. Sim. A minha mãe, ela foi batizada na Igreja Universal, que é uma igreja neopentecostal. Ela foi batizada por aspersão. E eu conheço um pastor que foi pastor da Igreja Mundial, e ele também batizava por aspersão, não? Pronto, provavelmente porque essas igrejas não vieram do ramo da Igreja Batista, né? Saíram de outras denominações, né? Olha que uma ou outra delas não tem saído da nossa própria denominação, né? Então, irmãos, mas o que eu disse é que a maioria, né, segue essa visão, né, e acha que se o batismo não for por imersão, ele foi falso, ele não foi válido. Né? Então, é por causa dessa polêmica que nós precisamos compreender de onde vem esse entendimento, né? O porquê que um dia você pode estar conversando com um irmão de outra igreja e ele vai perguntar para você como você foi batizado, você vai dizer que foi por aspersão, só derramou um pouquinho de água na sua cabeça, e por que esse irmão vai virar para você e vai dizer, então, não valeu? Não, você não foi batizado, não. É por causa desses tipos de conflitos que nós precisamos compreender a questão, certo? A tradição batista, por que a tradição batista ela defende isso? A tradição batista, ela segue a uma interpretação literal da língua grega, dos textos gregos. Nas passagens onde se fala sobre batismo, né, a palavra batismo, da palavra bapto e da palavra baptizo, grego, significam literalmente mergulho e mergulhar. Mergulho e mergulhar. A palavra bapto e a palavra baptizo. Então, os batistas eles desenvolveram a ideia de que é o seguinte, todas as vezes que essas palavras elas são utilizadas para descrever a cerimônia do batismo, elas estão falando sobre mergulhar. A partir dessa interpretação textual, né, da palavra bapto e batismo, eles pegaram o texto lá de Romanos 6, do 1 ao 7, Colossenses 2, 12, inclusive os textos que nós estudamos no nosso último estudo, que fala que nós somos sepultados juntamente com Cristo pelo batismo. E aí, eles interpretam que esse ser sepultado juntamente com Cristo no batismo tem a ver com a forma do batismo. Você ter sido mergulhado seria uma representação de você estar sendo sepultado juntamente com Cristo, certo? Então, eles vão pegar aí eles vão interpretar Romanos 6 e Colossenses 6 dessa forma. Eles vão interpretar Romanos 6 e Colossenses 2 como uma referência à forma do batismo, que a forma do batismo seria por mergulho, e assim o batismo estaria simulando um sepultamento. E aí eles também vão pegar outras passagens, por exemplo, Marcos 1,5 diz que João batizava no Rio Jordão, e aí a ideia deles João batizava no Rio Jordão porque tinha que ter muita água, porque tinha que mergulhar a pessoa. Né? João 3,23 vai dizer que João estava batizando em Salim, onde havia muitas águas, e aí eles vão, e daí eles tiram a seguinte conclusão, não, tinha que ter muitas águas, era em Salim, tinha que ter muitas águas, porque tinha que mergulhar. Vejam que todas essas questões você vai tirando conclusões, você vai tirando a ideia de que é porque tem que mergulhar. O texto não fala em mergulho, mas a ideia você acrescenta, né? E Atos 8, versículo 36 até o 38, quando Filipe batizou o eunuco, eles param no meio do caminho,
e o eunuco disse para Filipe, aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E o eunuco e o Filipe descem até a água, e o eunuco é batizado. E aí, existe até aquela interpretação bem forçada que descer às águas significaria mergulhar, né? Uma utilização do termo que é totalmente moderno, que não tem nada a ver com o texto bíblico, certo? Mas essa interpretação literal do termo bapto e baptizo, ela não se sustenta pela própria evidência bíblica, certo? Ela não vai se sustentar pela própria evidência bíblica. É isso que nós vamos ver. O que é que eu vou mostrar para os irmãos aqui? Eu vou mostrar que nos próprios textos bíblicos, a palavra bapto e baptizo, ela é utilizada com seus inúmeros significados secundários. Ela vai ser usada com o significado de lavar, né? Basicamente lavar, molhar, certo? Aspergir, derramar água sobre algo, né? O texto bíblico, ele utiliza essa palavra de forma abundante em todos esses sentidos, porque essa palavra ela era utilizada dessa forma. É o que acontece na nossa língua. Na nossa língua, nós temos inúmeras palavras que elas têm vários significados diferentes, que elas são usadas de várias formas diferentes. Quando a gente está na escola, a gente é criança, tem até algumas charadas, algumas brincadeiras em relação a isso, né? Manga, né? Tem a manga que você chupa e tem a manga da camisa. É a mesma palavra, significados totalmente diferentes, né? Perna, né? Tem a perna da mesa, que é o suporte da mesa, e tem a perna, que é o membro do corpo humano, né? A casa, tem a casa onde a gente mora e tem a casa onde a gente coloca o botão, e assim por diante, né? Em todos os idiomas, nós vamos ter inúmeras palavras que são utilizadas em inúmeros sentidos diferentes, e de diversas formas diferentes. E, geralmente, quando uma palavra ela adquire um sentido diferente do seu sentido original, é porque falta uma palavra mais adequada para descrever aquilo ali, né? Então, você pegou uma palavra próxima e disse, não, vamos usar essa palavra aqui, que parece, faz sentido. Geralmente é assim que acontece, certo? Um outro exemplo claro, braço, né? Nós temos o nosso braço, mas nós também temos um braço de rio, né? O braço do rio, que não é um braço, né? É apenas uma parte do rio. Mas, da mesma forma, a palavra bapto e baptizo vai ser utilizado na palavra de Deus com o significado de molhar, de derramar, de lavar, né? E nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Mas primeiro, né, parando no texto de Romanos 6 e Colossenses 12, quando nós vimos na semana passada que Romanos 6 e Colossenses 12 estão se referindo ao significado do batismo e não à forma, né? O que Paulo nos ensina lá em Romanos 6, né? Nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo, nós fomos crucificados com Cristo, nós fomos ressuscitados com Cristo. Paulo está ensinando sobre a nossa união com Cristo. Ele está mostrando o significado do batismo, que nós estamos unidos com Cristo e, portanto, devemos viver de acordo com essa condição, de acordo com esse estado, devemos viver como aqueles que estão unidos a Cristo. É tanto que, no mesmo texto, Paulo, além de dizer que nós somos sepultados com Cristo, ele vai dizer que nós somos crucificados com Cristo. E o batismo, de modo algum, vai se parecer com uma crucificação, né? O batismo, seja por imersão, por aspersão, ou qualquer que seja a sua forma, não vai ser parecido com uma crucificação, né? Paulo, ele vai dizer, nós somos crucificados, nós somos sepultados, nós somos ressuscitados com Cristo. Ele está falando da nossa união com Cristo, de acordo com a qual nós devemos viver. Em Colossenses acontece a mesma coisa. Além dele dizer que nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo, ele também vai dizer que nós fomos circuncidados.
E ele está se referindo ao batismo. E, de nenhuma forma, o batismo vai parecer como uma circuncisão. Mas por quê? Porque Paulo não está falando da forma do batismo, de como o batismo foi realizado, e aí a forma como ele foi realizado é que tem um significado específico. Paulo está ensinando sobre o significado do batismo, que representa a nossa união com Cristo. Então, nós vemos que essas duas passagens, de modo nenhum, está indicando, está descrevendo o batismo como algo que deveria se parecer com um enterro, para que então pudesse se assemelhar com Cristo. Inclusive, algo que foge completamente à interpretação batista é que, na verdade, a ideia de enterro que se tinha tanto na região da Judéia como em toda a região do Mediterrâneo era totalmente da ideia de enterro que nós temos hoje em dia. Como é que Cristo foi enterrado? Ele foi colocado dentro de um buraco e foi jogado terra em cima dele? Não. As pessoas naquela região do Mediterrâneo não eram enterradas em covas. Que tipo de enterro aquelas pessoas conheciam? Era cavado uma galeria, como uma catacumba, numa rocha, e a pessoa era deitada em cima de um pavimento, uma mesa de pedra, e a tampa da caverna, a tampa da catacumba era fechada. Então, o enterro que Paulo conhecia, de maneira nenhuma, era um enterro onde uma pessoa era deitada dentro de um buraco e alguma coisa era jogada em cima dela, para que assim a pessoa sendo mergulhada na água, se parecesse que ela estava sendo enterrada na terra e alguém jogando terra em cima dela. Paulo nem conhecia esse formato de enterro, não era nem o comum naquela região. Então, o batismo por imersão sequer parecia com o enterro que Paulo conhecia. Você ser afundado, ser submergido dentro de alguma coisa, ser submergido dentro da terra. A palavra não é submergir, mas vou usar ela aqui. Eu vou tirar essa licença. Você ser submergido dentro da terra e aí você é submergido dentro d'água. Não. O único enterro que Paulo conhecia, você é colocado dentro de uma caverna. Você é colocado dentro de uma galeria. Que semelhança isso tem com ser mergulhado dentro d'água? Então, é claro que Paulo não estava falando que o batismo ele tinha que parecer com o tipo de enterro que a gente conhece. A pessoa é colocada dentro de um buraco e é jogada terra dentro dele, e aí a gente tem que fazer isso com água. Mergulhar a pessoa dentro d'água. Não era. Paulo não estava se referindo a isso. A evidência textual vai demonstrar de forma ainda mais clara que o texto bíblico, quando usa a palavra bapto ou batismo, não está descrevendo o mergulhar de alguém na água. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, já em Daniel 4, versículo 25, versículo 33, e até o capítulo 5, em toda essa passagem que fala sobre o sonho de Nabucodonosor, a interpretação de Daniel e o que aconteceu com Nabucodonosor depois, que ele seria transformado numa espécie de animal, cresceria pelos no corpo dele, ele iria passar a viver no campo, comendo erva, durante vários anos, e aí ele seria molhado com o orvalho do céu. E é interessante que nesse texto lá do Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, vai utilizar a palavra baptizo. Você vai ser batizado com o orvalho do céu. E, evidentemente, o texto não está falando que Nabucodonosor ia ser mergulhado no orvalho. Nós sabemos o que é o orvalho. É aquela umidade que se forma sobre as superfícies, sobre as folhas das árvores, sobre a grama, sobre o solo, durante as noites frias. De maneira nenhuma uma pessoa consegue ser mergulhada no orvalho, porque é uma quantidade de líquido ínfima. Em Marcos 7, versículo 4, Marcos descreve o hábito que os fariseus tinham, que os judeus tinham em geral, de quando chegarem da rua se lavar as mãos, lavar os pés, lavar copos, talheres e até camas,
nos seus rituais de purificação. E no versículo 4, Marcos vai usar a palavra bapto, batizo, né? Eles tinham esse costume de fazer esses rituais de purificação, que na verdade já era um exagero dos rituais de purificação que Deus ordenou lá no Antigo Testamento. Mas todos eles tinham a ver com lavagens. É tanto que em Lucas 11:38, quando o fariseu convida Jesus para comer na casa dele, né, Lucas vai dizer que o fariseu estranhou que Jesus não tivesse se lavado antes de sentar à mesa. E a palavra que Lucas usa aí é batismo. Né? E é claro que o fariseu não estranhou que Lucas tivesse chegado que Jesus tivesse chegado na casa dele e tivesse dito: onde é que tem um tanque aqui para eu mergulhar, né? Como se os rituais dos fariseus fossem mergulhos, né? Para eu poder jantar. Ele estava falando de lavar os pés e as mãos. É tanto que, em outra passagem, quando Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu, ele disse: olha, quando eu cheguei aqui, você não deu água para eu lavar minhas mãos, você não deu água para eu lavar você não deu água para eu lavar os meus pés. Ele está falando dos mesmos rituais de purificação, que eram lavar alguma coisa. E para se referir a esses rituais, a palavra de Deus vai usar o termo baptizo, né? Mergulho ou mergulhar, que era uma palavra que adquiriu esse outro sentido, lavar, molhar as coisas. 1 Coríntios 10, onde Paulo vai usar também a palavra baptizado, Paulo está se referindo a algo que de modo nenhum significou mergulho. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, Paulo escreve o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Interessante, se tem uma passagem onde batizado não pode significar mergulho, é essa passagem aqui. Sabe por quê? Porque o Antigo Testamento, porque Paulo está falando aqui da passagem do Mar Vermelho, né? E essa é uma passagem onde o Antigo Testamento faz questão de exaltar, né, o fato de que os judeus passaram pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Eles de modo nenhum mergulharam no mar, eles sequer molharam seus pés no mar. Então, essa é uma passagem onde ser batizado de modo nenhum vai significar ser mergulhado na água. E Paulo está falando de ser molhado, né, pelos pingos de água que caíam sobre eles. Mas nunca se referindo a eles serem batizados, a eles serem mergulhados. E a palavra que Paulo usa, se referindo a um texto onde não tem mergulho, é baptizado, mergulhado. A palavra baptizo, utilizado num contexto onde ela não significa de modo nenhum mergulho. E o tempo inteiro a palavra era utilizada dessa forma. Então, quando os batistas eles decidiram interpretar literalmente a palavra batizo, forçar essa interpretação literal, e a partir daí desenvolver a ideia de que o batismo ele teria que representar um sepultamento e por isso ele teria que ser realizado por mergulho, eles contrariam totalmente a evidência textual, né? Sem contar a evidência histórica de que no Novo Testamento a ideia de mergulhar passava muito longe da ideia de sepultar alguém, porque o sepultamento que eles conheciam era totalmente diferente. Uma grande evidência de que os apóstolos não batizavam por imersão é Atos 2, a partir do versículo 41, o dia de Pentecostes. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ora, no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas na cidade de Jerusalém, num contexto em que Cristo havia acabado de ser crucificado, havia sido crucificado há pouco tempo. Os apóstolos, nesse dia, estavam trancados dentro de casa com medo das autoridades. Eles não tinham liberdade para ir e vir.
eles eram vistos com maus olhos pelas autoridades. Agora, imagine os apóstolos batizando 3.000 pessoas nas cisternas da cidade, que eram usadas para abastecer as pessoas, para as pessoas beberem, e os apóstolos indo lá para mergulhar 3.000 pessoas nesses lugares, porque eles haviam crido no Senhor Jesus Cristo. Se isso teria cabimento, se isso seria aceito pelas autoridades do lugar. Mas você imagina os apóstolos pegando um caneco de água e derramando sobre a cabeça de cada uma dessas 3.000 pessoas, e você vai ver como a coisa seria realizada de forma muito mais simples e muito mais prática. Então, a ideia forçada de que o batismo tem que ser por imersão, ele acaba tornando o batismo impraticável em diversas situações. Impraticável. Acaba, na verdade, criando um obstáculo para a prática do batismo. Quando, na verdade, o Senhor Jesus Cristo ordenou que o batismo deveria ser ministrado a todos os que crescem. Agora, imagine um doente de cama, que ouve o evangelho e crê no Senhor Jesus. Como essa pessoa poderia ser batizada por imersão? Imagine os idosos. Imagine o evangelho sendo levado às regiões desérticas. Imagine o evangelho sendo levado às regiões nevadas. O evangelho sendo pregado durante o inverno, com a neve caindo e as pessoas terem que mergulhar dentro da água para serem batizadas. Essa ideia, ela contraria a noção abrangente que o próprio Cristo dá ao batismo. Ele deveria ser ministrado a qualquer pessoa. Já o batismo por aspersão não vai ter esse problema. É interessante, meus irmãos, que com essa forçação de barra em relação à forma do batismo, a tradição batista acabou criando um obstáculo bem grande, acabou criando uma polêmica bem grande, que desnecessária. Por exemplo, nenhuma igreja evangélica, inclusive as igrejas batistas, tem esse mesmo rigor em relação à ceia do Senhor. Quando Cristo realizou a ceia do Senhor, o que a ceia era? Era um jantar. O pão que foi partido por Cristo era o pão que seria comido no jantar. O vinho que foi distribuído é o vinho que seria o vinho que seria ingerido ao longo do jantar. Quando Paulo descreve a cerimônia da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele está repreendendo os coríntios, porque durante a ceia, eles não estavam reconhecendo a importância dos seus irmãos, eles não estavam respeitando os seus irmãos e nem o significado da ceia, ao ponto que muitos deles estavam comendo demais e outros estavam se embriagando. Isso mostra como a ceia realizada por eles era um banquete. E a ceia na igreja primitiva durante muito tempo foi celebrada como um banquete. Mas hoje, como é que a gente celebra a ceia? Um copinho desse tamanho de suco de uva e um pedacinho de pão desse tamanho. Não é mais um banquete, não é mais um jantar. E qual é a igreja que não entende que a ceia não perdeu o seu significado? Porque reconhece que o importante é o significado da ceia e não o formato em si. Não é necessário que ela seja um banquete ou um jantar para que ela represente a nossa união com Cristo. Mas em relação ao batismo, criou-se esse rigor infundado, é um rigor sem fundamento e totalmente desnecessário, de que para se parecer, para que o batismo viesse a representar a nossa união com Cristo, ele teria que parecer uma espécie de enterro, e um enterro ocidental, não um enterro conhecido lá naquela região do texto da cultura onde o texto bíblico foi escrito, teria que se parecer com enterro e por isso teria que ser só por imersão. Então, acaba sendo 2 pesos e 2 medidas, mas por causa de um rigor desnecessário. Uma atenção uma atenção
exagerada com relação à forma do batismo e uma desatenção em relação ao seu verdadeiro valor, que é o seu significado. E acabou gerando isso. Mas nós temos vários outros exemplos, vários outros testemunhos de que esse rigor batista em relação à forma e essa insistência, né, em que o batismo tem que ser realizado por imersão, nós temos vários outros testemunhos de que isso é infundado. Por exemplo, os reformadores. As igrejas que surgiram ao longo da Reforma, nenhuma delas procurou questionar a forma de batismo por aspersão ou por ablução, que era a forma de batismo do catolicismo romano. Nenhum dos reformadores viu nisso alguma distorção do significado do batismo. Nada disso. Isso só vai acontecer com os batistas e, muito provavelmente, com os anabatistas, que foram um grupo radical da época da Reforma. Mas os reformadores, de modo nenhum, e é tanto que é justamente por isso que as igrejas reformadas ficaram batizando por imersão e não viram nenhuma contradição entre essa forma de batismo e o significado do batismo, representando a nossa união com Cristo. Só as igrejas que vêm da tradição batista seguem essa questão do batismo ter que ser por imersão, né? A igreja congregacional, por exemplo, na Europa a igreja congregacional batiza por aspersão, mas aqui no Brasil ela passou a batizar por imersão, da mesma forma que as igrejas da tradição batista, para não haver conflito com eles, né? Mas na Europa batiza também por aspersão, certo? Um outro testemunho que eu acho muito curioso, né, é o testemunho do próprio pastor batista, o Juliano Reis, né? Ele tem uma série de palestras muito, muito interessantes no YouTube, contando a história da igreja, e essas palestras são divididas em vários vídeos, eu até recomendo para os irmãos, são muito interessantes. O pastor Juliano Reis, ele explica de uma forma muito bem-humorada, uma forma muito, muito inteligente, muito gostosa de se absorver, e ele faz um passeio pela história da igreja. Eu não sei se fala Reis, né? É assim que eu pronuncio, mas é muito, muito legal. E nessa série de palestras, quando ele vai falar sobre a vida dos cristãos primitivos, ele entra nessa questão do batismo, e ele, inclusive, fala que a discussão desse tema, e que esse tema ser usado como uma questão que causa desavença entre as igrejas é uma bobagem, porque ele vai dar o testemunho de que na igreja primitiva não havia consenso em relação a isso. Algumas igrejas batizavam por imersão, outras batizavam por aspersão, por ablução, né? E não havia conflito e nem havia consenso. As igrejas não havia uma única forma, mas elas batizavam de todas essas formas e todas elas eram consideradas válidas. Inclusive, depois eu vou colocar o link tanto dessa palestra em que ele trata desse tema, como de todas as outras palestras sobre a história da igreja, porque são muito boas, vale a pena. Depois eu vou colocar no grupo para os irmãos assistirem, certo? Muito bem. Então, a partir de todos esses testemunhos, nós vemos que essa é uma interpretação um pouco forçada, um pouco equivocada. Veja bem, não digo isso a título de crítica à tradição batista, mas estou apenas ressaltando o fato de que essa exigência forçada, ela não é válida, ela não se sustenta. E que, portanto, nós não precisamos ver isso como algo grave ou como algo que nós possamos estar contradizendo o texto bíblico, porque, biblicamente, não se sustenta a ideia de que o batismo tem que ser por imersão, o que não significa que ele não possa ser por imersão, né? Na verdade, essa é que é a grande questão.
né, a forma do batismo ela não é ressaltada nas escrituras sagradas, mas o seu significado. É isso que é mais importante na escritura sagrada. O significado do batismo, que é a nossa união com Cristo, é o que nós temos tentado ressaltar aqui. Mas nós batizamos por aspersão. E cremos que, na verdade, o batismo por aspersão seja o que mais reflete a nossa união com Cristo. Cremos que o batismo por aspersão seja a forma mais adequada de ministrar o batismo. E por que nós cremos assim? Em primeiro lugar, por causa da associação entre o batismo e os rituais de purificação do Antigo Testamento. Quando João ele começa a batizar para a vinda de Cristo, o batismo que João está ministrando, ele não é uma novidade para os judeus. Ele está intimamente ligado aos rituais de purificação que os judeus já conheciam. E ele vai ter esse significado de purificação dos pecados. Né? Os evangelhos vão dizer que era um batismo de arrependimento. Né? João convidava as pessoas a se batizarem lavando seus pecados. Os rituais de purificação instituídos por Deus no Antigo Testamento, eles tinham esse simbolismo de lavar do pecado. E quando João vai batizar, ele vai batizar com essa mesma visão, com esse mesmo entendimento de que o batismo está significando essa lavagem de pecados. Então, muito provavelmente, o batismo de João, ele era muito parecido com os rituais de purificação dos judeus, que eram praticados por lavagem, né, ablução, então, e por aspersão. Eram praticados por ablução e aspersão, lavagem e aspersão. Né? Quando Cristo vai batizar, quando Cristo fala para os discípulos batizarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não está falando de uma coisa nova, que ninguém sabe o que é. O que é batismo? Uma coisa que Jesus acabou de inventar? Não. Ele está falando de algo que os discípulos já conheciam claramente. Inclusive é dito nos evangelhos que os discípulos de Cristo batizavam as pessoas que vinham até eles. E como é que eles conheciam o batismo? Que tipo de batismo eles conheciam? Aquele que era parecido com os rituais de purificação que eles já conheciam como judeus. Então, o batismo que, na sua aparência, era uma forma de lavagem. Né? Era as pessoas era água sendo derramada sobre as pessoas, né? No sentido de simbolizar a purificação dos seus pecados. Simbolizar. Né? Não vamos voltar para aquela questão de pensar que é o batismo que purifica, que lava os pecados. Ele apenas simboliza, né? E então o batismo ele tem essa associação com os rituais de purificação do Antigo Testamento. Né? E esses rituais eles tinham um simbolismo muito grande focado na aspersão. Êxodo 28, versículos 4 e 8, quando Moisés entrega a lei do Senhor ao povo, ele mata alguns animais, derrama o seu sangue numa bacia e ele asperge aquelas pessoas com o sangue daqueles animais. Ele asperge o sangue sobre aquelas pessoas. E aquele era o sangue da aliança aspergido sobre as pessoas. Então, os rituais de aspersão, eles tinham esse significado de que o que estava sendo aspergido sobre as pessoas era o sangue da aliança, o sangue pelo qual elas estavam sendo purificadas. O sangue que purificava elas dos seus pecados. Em Ezequiel 36, 25, texto tão conhecido, quando o Senhor diz que vai arrebanhar o seu povo de todas as nações, vai tirar o seu coração de pedra, vai lhes dar um coração de carne, ele diz, então eu aspergirei água pura sobre vós, e vocês ficarão purificados. E ele está falando sobre o que iria acontecer, né, a partir da vinda do Messias, a purificação dos nossos pecados. E essa purificação, ela é referida como uma aspersão, como água sendo aspergida sobre as pessoas e purificando elas. Em 1 Pedro 1,2, Pedro vai dizer que nós somos purificados pela aspersão do sangue de Cristo. Né? Então, em todo o contexto da Escritura Sagrada, né, o ritual que simboliza a purificação dos nossos pecados nunca foi semelhante a um mergulho.
mas sempre foi semelhante à aspersão, sempre teve esse aspecto de aspersão. Então, a aspersão do sangue da aliança, né? A aspersão da água pura sobre aqueles que seriam purificados, a aspersão do sangue de Cristo. Claro, porque a ideia que mais nos lembra de limpeza é a ideia de água sendo derramada sobre as pessoas. Né? É a água sendo derramada sobre as pessoas que representa limpeza. Há uma outra evidência de que o batismo praticado pelos apóstolos era o batismo por aspersão, tem a ver com o uso da palavra batismo em relação ao Espírito Santo, em relação ao que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 1:5, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E é claro que a ideia, batizado com o Espírito Santo aqui, é o Espírito Santo se derramando, não é um mergulho. Não é você mergulhando no Espírito como mergulha no rio, mas o Espírito se derramando sobre o povo de Deus. E Jesus associa isso ao batismo de João. Ele vai dizer, João batizou com a água, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja que é a mesma ideia. Né? João batizou com a água e da mesma forma vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Então, de que forma João batizou com a água? Com o Espírito Santo, seria uma espécie de derramamento. Também, quando João batizou com água, foi uma espécie de derramamento. Atos dos Apóstolos 2:17. Nos últimos dias, quando Pedro está explicando o que tinha acontecido ali, o batismo com o Espírito Santo. Olha como Pedro ele deixa bem claro, citando Joel, que o batismo com o Espírito Santo tinha um significado de derramamento. Ele diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Naqueles dias, derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Aí volta lá para Atos 1:5. Né? Da mesma, João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito. Aí Pedro vai e diz, bem, esse batismo com o Espírito foi Deus derramando o Espírito sobre as pessoas. Não foi semelhante a um mergulho, mas foi semelhante a um derramamento de água. O mesmo batismo que Jesus disse lá, que era semelhante ao de João. É um batismo de derramamento, não de mergulho. Atos dos Apóstolos 10:44 vai dizer assim, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados, eles que receberam o Espírito Santo como nós? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, sabelianismo aí, viu? Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, percebem a associação? Sempre a ideia de que ser batizado com o Espírito Santo é o Espírito Santo sendo derramado. Mas, do mesmo modo, esse batismo com o Espírito Santo é associado ao batismo com água. Esse batismo com o Espírito Santo, que é um batismo de derramamento, é associado ao batismo com água. Não, que não é derramamento, é mergulho. Não. Ele é tratado como coisas semelhantes. Então, fica bem evidente que os discípulos tinham essa ideia, essa visão do batismo como a água sendo derramada sobre as pessoas. Tanto por causa da visão que eles tinham sobre esse tipo de ritual, que eram os rituais de purificação dos judeus, como da forma como eles falam, como eles utilizam o mesmo termo batismo para se referir à vinda do Espírito Santo, que eles tratam como um derramamento. Então, não há como negar
essa visão na cabeça dos apóstolos. Algo curioso nas nossas igrejas. Nossas igrejas, aliás, nossas igrejas, as igrejas evangélicas dos nossos dias, né? Elas têm dois conceitos totalmente diferentes da ideia de batismo. Quando elas pensam no batismo com água, elas pensam que tem que ser mergulho, não pode ser outra coisa. Quando elas pensam no batismo com o Espírito Santo, elas entendem que é derramamento. Então, o mesmo termo para as igrejas que defendem a ideia de que o batismo tem que ser só por mergulho, elas desenvolvem dois entendimentos completamente diferentes. Né? Quando é com água, para elas tem que ser mergulho. Quando é o Espírito Santo, elas entendem que é derramamento. Nós cremos, né, não apenas cremos, mas entendemos de forma bem lógica que os discípulos tinham apenas uma visão. A mesma visão que atravessa toda a Bíblia, onde a purificação de pecados nunca vai ser associada a mergulhar alguém em nada, mas vai ser associado sempre a um derramar de água sobre as pessoas. Né? Por isso, cremos que os discípulos batizavam por aspersão ou, no máximo, por ablução. Né? E compreendemos que essa é a forma mais correta de batismo, é a forma que mais expressa a forma que era praticada pelos discípulos. Lembrando bem que, embora nós entendamos que essa seja a forma mais correta, né, nós ressaltamos sempre que não é a forma o mais importante, mas o significado. E é justamente por isso que nós aceitamos irmãos que vêm de outras igrejas que são verdadeiramente evangélicas e que foram batizadas de outro modo. Eu mesmo fui batizado por imersão, e não sou mais crente do que nenhum dos irmãos que foram batizados por aspersão. Então, nós entendemos que a forma não é o principal, embora entendamos que o batismo por aspersão seja o mais correto, seja o que representa a prática bíblica, nós entendemos também que não é a forma principal, mas o seu significado. Igual acontece na ceia. Né? A ceia no tempo bíblico era um banquete, mas é obrigatório que seja um banquete? Não, porque o que importa é o significado dela, e não a forma em si. Não é ela ser um banquete que vai torná-la mais espiritual. Não é a quantidade de pão e de vinho que vai tornar a ceia mais espiritual, mas aquilo que a ceia representa, a nossa união com Cristo. Da mesma forma, o batismo não é a quantidade de água, né, que representa a nossa união com Cristo, né, que vai tornar maior ou menor a nossa união com Cristo, mas aquilo que o batismo representa. Um outro ponto a favor do batismo por aspersão é que ele é muito mais abrangente. Ele pode ser ministrado a pessoas doentes, a pessoas enfermas, ele pode ser ministrado a crianças, vamos entrar na questão do batismo infantil no próximo estudo. Ele pode ser ministrado no frio, onde as pessoas estão congelando, ele pode ser ministrado em regiões desérticas. Veja que isso se encaixa muito melhor com o significado do batismo, que é um significado abrangente. Quando Cristo diz: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Cristo está dizendo: pregue o evangelho para todo tipo de pessoa, e aí batize elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo por imersão não teria esse significado, por exemplo, diante de uma pessoa acamada, uma pessoa à beira da morte. Você não vai pegar uma pessoa à beira da morte, vai levar ela para um rio e vai mergulhar ela no rio. Né? Não poderia ter esse significado em relação a uma criança. Volta ao tema do batismo infantil, que nós vamos tratar na nossa próxima aula. Mas, enfim, o batismo por aspersão, ele também é mais abrangente e combina mais com o significado do batismo, de levar o evangelho e a salvação em Cristo Jesus a toda criatura, a toda pessoa. Sim, meu irmão? Então, eu estava até pensando isso há alguns dias atrás, como igrejas, por exemplo, enfim, não vou citar nome, mas as igrejas que costumam batizar por imersão, como elas batizam, por exemplo, idosos que têm muita dificuldade para se locomover e tal?
Olha, meu irmão, não querendo, não querendo criticar, né? Mas muito provavelmente não batizam. Ou então abrem uma exceção e batizam por aspersão. Entendi. Sem querer criticar, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos manter em relação a esse tipo de estudo, quando nós falamos sobre diferenças entre a nossa igreja e outras igrejas, mas são diferenças que não são graves, a ponto de nós negarmos a comunhão com esses irmãos, então nós devemos ser muito mais respeitosos do que nós costumamos ser. Às vezes nós costumamos tratar, às vezes, de forma meio brincalhona, mas na verdade devemos ser respeitosos uns com os outros, porque todos somos irmãos em Cristo. Inclusive, vamos passar para as aplicações onde a gente vai tratar disso. Né? Primeiro, sejamos cuidadosos com as heresias. E aqui é uma referência à questão lá do modalismo, sabelianismo. Né? Eles chegam defendendo que o batismo deve ser em nome de Jesus, e aí você tem uma doutrina aparentemente inocente, e por trás dela se esconde uma heresia grave, que é a negação da Trindade. Então, sejamos muito cuidadosos, não vamos aceitando qualquer coisa assim facilmente, não. Eu me lembro que no outro estudo, a gente já está estourando o tempo, mas eu quero dar esse exemplo para os irmãos, porque eu prometi e fiquei devendo. Em outro estudo eu disse que eu ia explicar como eu entrei em contato com a doutrina reformada, e no final do estudo eu acabei esquecendo. Mas foi o seguinte, eu fui cortar o cabelo com um irmão aqui da cidade, George, né? E eu ainda estava na antiga igreja da qual eu fazia parte, uma igreja pentecostal, arminiana, claro. E aí, enquanto ele cortava meu cabelo, ele me explicou a doutrina reformada. E quando ele me explicou a doutrina reformada, passagens bíblicas que para mim era como um buraco num quebra-cabeça, simplesmente se encaixaram perfeitamente. Quando ele terminou, ele me perguntou: você crê nisso que eu te falei? Eu disse: creio, meu irmão. E essa era a única resposta que eu podia dar, porque tudo o que ele falou se encaixava perfeitamente com a palavra de Deus, né? Apesar de eu nunca ter ouvido na igreja da qual eu fazia parte, mas se encaixava perfeitamente e esclarecia em inúmeras passagens que na doutrina que eu estava seguindo, elas simplesmente não conseguiam fazer sentido. Né? Então, eu pude perceber que não tinha como eu negar aquilo que ele estava me ensinando, me explicando. Mas aí, sabe o que eu fiz? Fui para casa e passei 6 meses sem voltar lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu quis ter o cuidado de não estar sendo simplesmente influenciado. Porque ele era meu amigo, porque ele explicava bem, porque ele tinha uma forma muito incisiva de explicar, assim, uma forma, ele pegava com muita firmeza, com muita segurança. Eu fiquei com medo de estar sendo apenas influenciado. E eu sempre procurei ter esse cuidado. Então, o que é que eu fiz? Eu mantive distância dele, e aí fui mastigando aquelas ideias, comparando com a palavra de Deus, comparando com aquilo que estava sendo ensinado na igreja da qual eu fazia parte. E só depois que eu percebi que aquilo era realmente verdadeiro, eu não tinha como negar, eu não tinha como contrariar, como combater aqui pela Escritura, ao contrário. Aquilo era o que a Escritura afirmava categoricamente. Aí sim, aí eu voltei até ele e disse: ei, onde é que tem uma igreja reformada? Tu sabe se aqui na cidade tem alguma igreja reformada para eu ir? E aí ele me indicou a igreja presbiteriana. Mas o que eu chamo a atenção? Eu fui cuidadoso. Nós devemos ser cuidadosos, devemos ser como os cristãos bereanos. Os apóstolos chegaram lá pregando o evangelho. Eles não foram acreditando nos apóstolos logo de cara. Eles comparavam com a Escritura para ver se era daquele jeito. E eles são elogiados na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eles eram mais sábios que os de Tessalônica. Porque não foram aceitando logo tudo sem julgar, sem analisar. Então, meus irmãos, sejamos cuidadosos com as heresias, porque muitas vezes elas se apresentam bonitinhas, mas elas escondem
erros doutrinários gravíssimos. Segundo, não sejamos ritualistas. Não coloquemos o nosso foco nos rituais, mas naquilo que eles representam. Não é o batismo que apaga os nossos pecados, é aquilo que o batismo representa. É a obra redentora de Cristo. Também não é a ceia, mas é aquilo que a ceia representa. Então, meus irmãos, não sejamos ritualistas, aprendamos a compreender que todos esses elementos da vida cristã, eles têm um objetivo. E o objetivo é nos ensinar a respeito de Cristo. É a nossa união com Cristo, né, que nos garante a vida eterna, a adoção de filhos, e entendamos isso. Terceiro lugar, não sejamos contenciosos. Não peguemos essas diferenças mínimas e usemos elas para nos digladiar com os nossos irmãos. Isso é perda de tempo, isso não é uma atitude cristã. Né? Nós procuramos ter um bom relacionamento com os nossos irmãos batistas, nossos irmãos da tradição batista em geral, com qualquer irmão de qualquer igreja evangélica, verdadeiramente evangélica, uma relação respeitosa, saudável, fraterna, e reconhecemos eles como irmãos e procuramos até evitar discussões. Não vale a pena discutir por essas questões secundárias. Pelas doutrinas principais, sim. Quando uma igreja nega as doutrinas fundamentais, ela deixa de ser igreja. Aí a gente tem que se firmar e dizer, não concordamos e não reconhecemos vocês como igreja. Mas há certos detalhes que não impedem a comunhão entre os irmãos. É apenas uma questão de entendimento, né? De uma visão um pouco mais exagerada ou um pouco menos exagerada em relação a um tema ou em relação a outro tema. Então, não sejamos contenciosos. E, por último, temos cuidado para não perder o foco. Né? Não perder o foco. Muitas pessoas, elas têm esse hábito, e é terrível, de se focar em detalhes sem importância. E se tornam verdadeiros especialistas em discutir coisas que não têm a menor importância para a vida cristã. Não estou dizendo que o batismo é um desses detalhes, nada disso. Né? Mas é um detalhe, é algo importante para a vida cristã, sim. Certos detalhezinhos não são importantes. Por exemplo, a forma como você foi batizado, né? Não impede você de ser um cristão. Se você foi mergulhado na água, se a água foi derramada só sobre a sua cabeça. Mas muitos cristãos se focam nesses detalhes que, no final das contas, não vão fazer diferença e perdem o foco daquilo que é realmente importante. E aí acabam quebrando a comunhão com os irmãos, né? Acabam deixando de lado o amor cristão, acabam magoando os irmãos, quando deveriam amá-los e cuidar deles. Então, muito cuidado com isso, meus irmãos. Há certos detalhes que a palavra de Deus, ela simplesmente não se aprofunda neles porque eles não são importantes, porque eles são secundários. Observe que Cristo não fez questão de dizer, olha, vocês vão batizar, mas vocês vão batizar mergulhando a pessoa na água. Ou então ele disse, não, vocês vão batizar derramando água na cabeça das pessoas. Ele não fez questão de deixar isso registrado nas Escrituras, porque não era essa a questão. A questão é o que o batismo representa na vida de cada um que recebeu o batismo pela fé em Cristo, né, como símbolo da sua fé e da sua união com Cristo. Né? É isso que é mais importante. Então, tenhamos isso em mente, meus irmãos. Estamos terminando. Já estouramos completamente o horário. O irmão Abinadab pode parar a gravação aí. Se os irmãos tiverem alguma reclamação, fiquem à vontade, viu? Porque nós estouramos horários. Se ainda tiverem coragem de fazer alguma pergunta, a gente tendo estourado o tempo desse tanto, fique à vontade. Se não, vamos orar. Peço perdão aos irmãos por passar um pouquinho do horário. Já vou logo adiantando. Próximo estudo, batismo infantil. Certo? Por que nós batizamos nossos filhos? Outra querela. Outra querela que nós temos com a maior parte das igrejas evangélicas brasileiras, né? Outra briga, outra confusão, mas nada disso. Vamos tratar desse tema também.
de forma bem didática, para que a gente aprenda mesmo, porque nós batizamos nossos filhos quando muitas igrejas evangélicas acham até que isso é pecado. Nós vamos aprender isso. Então, se não tem perguntas, se não tem reclamações, vamos orar terminando o nosso estudo. Senhor Deus de misericórdia, nós te louvamos, te agradecemos por tua graça em Cristo Jesus, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua bondade para conosco, ó Pai, pela tua palavra que nos instrui, que nos corrige. Te agradecemos pelos sacramentos, ó Senhor, que tu concedeste à tua igreja, para nos ensinar sobre a nossa união com Cristo, sobre essa graça maravilhosa sobre nossas vidas, pela qual tu nos concede o teu perdão, o teu amor, a adoção de filhos. Graça é essa que nos transforma em uma família, Senhor. Nós que somos de tradição reformada, presbiteriana, os irmãos que são de tradição batista, ó Senhor, nos concede que nós reconheçamos tanto, Senhor, essa união em Cristo, que nós reconheçamos a nossa irmandade em Cristo, para amarmos e respeitarmos uns aos outros, que nós sejamos cuidadosos, que nós sejamos pacientes, misericordiosos, que nós tenhamos sabedoria em lidar com as diferenças que há entre as nossas igrejas, mas que nós também sejamos firmes, Senhor, em preservar a sã doutrina, que nós jamais cedamos naqueles pontos que são cruciais, naqueles pontos que são fundamentais, ó Senhor, e que nos quais nós não podemos de maneira nenhuma ceder sem abrir mão da verdade bíblica, que nesses pontos todos nós sejamos firmes, Senhor, todas as igrejas verdadeiramente cristãs permaneçam firmes na verdade do Evangelho, lutando pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, estamos terminando. Obrigado pela presença de cada um, pela paciência de cada um também, que o Senhor esteja com cada um dos irmãos ao longo da semana, esteja abençoando, guardando cada um, e que o Senhor nos conceda uma próxima oportunidade para continuarmos estudando esses temas, estudando aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.